Bom dia a todos. Estamos começando mais um programa, o programa 62 da série A Política Nua e Crua. Hoje estou começando um cenário totalmente diferente, que vocês não estão acostumados a ver, porque eu estou gravando esse programa a partir de Londrina, no Paraná. Mas a minha tendência hoje é de fazer um programa um pouco mais introspectivo e querer discutir com vocês uma série de assuntos que têm uma relevância, uma importância muito grande. Mas eu não quero fazer uma série grande, eu vou discutir 3 assuntos básicos. Um, a guerra do Irã, outro, o projeto brasileiro, e o terceiro é a série de programas que nós estamos fazendo sobre defesa nacional. Vou explicar um pouco por que a gente começou a trabalhar com a questão da defesa e vou tentar entender com vocês o que a gente poderia chegar, onde a gente poderia chegar. Bom, vamos começar por essa questão da defesa, né? Quando começou a série de ameaças, né, a partir do Trump, uma luzinha acendeu na minha cabeça e começou a me perguntar se nós tínhamos capacidade de enfrentar os países mais poderosos e armados em defesa da nossa democracia. Porque se trata disso, defender a democracia. E até a invasão da Venezuela, isso era uma coisa que passava pela cabeça, a gente discutia, tal, mas não trocava muita ideia. E dentro do programa a gente falou sobre isso muitas vezes. Mas a partir do momento em que os Estados Unidos vêm, invadem de madrugada a Venezuela, sequestram o seu presidente, sequestram a esposa do presidente, levam para Nova York, imputam uma série de crimes que eles inventaram lá, segundo as leis americanas, e mantêm preso o presidente venezuelano. Opa, a luz ficou vermelha. Depois, quando então começam a bloquear Cuba e proibir os outros países de venderem petróleo para Cuba e condenam Cuba a que se torne um país cercado, sem eletricidade, sem meios de comunicação, sem meios de transporte, ou seja, afogam a economia a um ponto até, vamos dizer assim, do insuportável. A pergunta ficou mais séria. Cadê o respeito pela autodeterminação dos povos? Cadê as leis internacionais que foram estabelecidas, discutidas e programadas durante todos esses anos? Onde nós estamos e para onde nós vamos? Aí começou a outra pressão sobre a Groenlândia, começou a pressão sobre o Irã. E antes da invasão do Irã, da invasão dos Israel e os Estados Unidos terem decretado a guerra contra o Irã, porque invadiram, mas estão bombardeando, já a preocupação era muito forte. Primeiro, porque eu entendo que você consegue destruir a autodeterminação do povo usando vários meios. Não precisa ser só os meios militares. Mas você pode, por exemplo, como a gente já viu aqui no próprio Brasil, insuflar as big techs que vão transformar-se em grandes distribuidores de fake news. E eu já disse até no programa anterior, a preocupação em derrubar o Alexandre de Moraes, em derrubar o projeto o inquérito das fake news, é porque tem eleição aí. E para eles interessa, e é uma arma poderosíssima. Muitas vezes muito mais poderosa do que uma bomba atômica. Porque ela vai construindo no povo uma falsa realidade. E o povo se rende a essa falsa realidade. De uma maneira fácil, tranquila. O povo não pensa 2 vezes em assumir essa falsa realidade. Então, esse é um instrumento poderosíssimo. De outro lado,
A gente viu uma extrema-direita. Tem um termo até interessante, né? Que ele sempre é amarelo, né? O agente laranja é sempre amarelo. Ameaça, fala, vou fazer, vou não sei. Sabe aquele moleque que entra para brincar com a molecada e começa a ameaçar todo mundo, até que chega um menino franzino e enfrenta ele de frente e ele pega e sai correndo para a saia da mamãe? Essa é a forma como eu vejo o Trump. Mas ele tem uma força militar poderosa. Ele tem não só a força militar poderosa, como ele tem todo o meio financeiro, econômico, está tudo na mão dele. E ele movimenta do jeito que ele quer, com os acordos que ele quer, com quem ele quer. E quando a gente pensa em defesa brasileira, a gente tem que pensar, por exemplo, que as Forças Armadas brasileiras, já antes da Segunda Guerra Mundial, se renderam às Forças Armadas americanas e passaram a aceitar as diretrizes que emanam dos Estados Unidos. Passaram a aceitar. Hoje, nos quartéis, as teorias que são vendidas, que são propagadas, elas vêm não da construção que a sociedade brasileira fez do que pensa sobre a defesa, sobre o sistema de defesa do país, mas sobre o que os Estados Unidos acham bom para nós termos. E os Estados Unidos querem uma defesa que garanta os interesses deles, e não os nossos interesses. Então, a nossa soberania não é importante para eles. O que é importante para eles é a soberania deles. Então, quando eles vêm aqui discutir petróleo e derrubam, inclusive, uma presidente, e um dos motivos era por causa do pré-sal, porque eles queriam abrir o mercado. A ideia inicial era que o pré-sal daria suporte à população brasileira, de petróleo, combustível e tudo mais, e que os rendimentos disso viriam para a educação e para a saúde, que nos transformaria num país muito mais poderoso do que nós somos hoje. Então, por que não passar tudo isso para os Estados Unidos e eles devolverem um pouquinho, vai? Devolver o lucrinho, vai para nós, das operações deles. A gente vende um campo de exploração do petróleo por alguns bilhões e eles faturam alguns trilhões, ou 4 trilhões, porque o tempo é muito grande e joga a favor deles. Mas ganhamos alguns milhões para tentar fingir que nós estamos fazendo alguma coisa por esse país. Mas antes de qualquer coisa, antes de entregar no país, não esqueça de separar 1 trilhão, tá? Não esqueça de separar 1 trilhão para compor o que é necessário para que os Estados Unidos, não para pagamento aos rentistas, porque nós precisamos transformar essa economia de uma economia que produz, que está integrada, que investe em tecnologia, que investe em ciência, que investe no bem-estar do povo, numa economia de produtora de matéria-prima para eles. E que vamos vender a eles ao preço que eles quiserem. Eles são bonzinhos. Como grandes capitalistas, eles dão direito a gente ter algum lucro. Mas pouco, hein? Mas não. De preferência que a gente ganhe esse pouco lucro para poder comprar os bens que vêm depois, que são produzidos a partir disso. Isso é muito fácil a gente ver. Se vocês olharem acho que é 2 ou 3 programas atrás, a gente discutiu, por exemplo, que o governador de Goiás, e agora é candidato a presidente, inclusive, doutor Caiado, porque, na verdade, tem uma disputa entre Flávio Bolsonaro, que representa o bolsonarismo, e o Caiado, que representa a extrema-direita também, que representa o bolsonarismo também, para ver quem representa melhor os interesses dos americanos. Quem tem mais condições de responder. E o presidente e o governador de Goiás, como a gente disse alguns programas atrás, aprovou um contrato com os Estados Unidos em que eles afirmam que é importantíssimo eles fornecerem matéria-prima, as terras raras, na forma de matéria-prima, para os Estados Unidos, já que nós somos o segundo maior produtor e o maior produtor é a China. Então, para garantir o desenvolvimento americano, nada melhor que pegar toda essa terra rara que está aqui, botar nos navios, na forma bruta,
e mandar para lá. E nós continuamos como grandes cavadores, grandes distribuidores de matéria-prima. Mas não temos a capacidade de desenvolver nada nesse país, de acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo e de trazer esse desenvolvimento tecnológico segundo uma visão muito maior, que seria relacionada ao desenvolvimento do país. Então, até hoje, nós vamos nós vamos discutir um dos pontos desse que nós vamos discutir é o projeto oculto das elites brasileiras, que é um artigo muito bom que saiu para um jornal para um órgão de imprensa da contra-informação, que chama-se Outras Palavras. Tá? É mais um dos que eu leio. Mas que dessa vez me chamou muita atenção por 3 artigos fundamentais, mas hoje eu vou fixar neste. Né? Bom, mas voltando à questão. Então, eu começo a conversar para montar uma série de programas para discutir defesa, e começo a conversar com quem? Eu vou conversar com militar? Não, não quero conversar com militar. Militares já estão suficiente, por mais democráticos, entre aspas, que sejam, são impregnados e foram formados e aprenderam a bater continência desde lá do começo para as ideias americanas. Eu preciso discutir defesa sobre um outro patamar, sobre uma visão muito diferente. E esse patamar questiona todas as decisões e tudo que tem hoje em termos de forças militares e de programas de defesa desse país. A começar pela ideia de que as estruturas de defesa do país têm que estar relacionadas e amarradas com a política de defesas de segurança interna. Começam pela discussão de que nós não temos que ser subordinados ao poder militar, que não existe aquele artigo 100 não sei das quantas lá da Constituição, de que as forças militares são o quarto poder. Que nós não temos que procurar o desenvolvimento nacional em função das forças militares, esperando que isso respingue no civil. Temos que fazer o inverso. E que nós não temos que dar um tostão a mais para nossas forças armadas, para se reequipar, utilizando equipamentos de países produtores de tecnologia, usando as nossas matérias-primas, das quais nós nunca vamos ter acesso e vamos saber como utilizar esses produtos, porque no início de uma guerra qualquer, basta apertar um comando que vai pela rede do Elon Musk, que por sua vez é a rede que afeta as Forças Armadas Brasileiras, das quais elas estão penduradas, para que equipamento nenhum funcione, mira nenhuma funcione. Nada funciona para defender o nosso país. Então, nós temos algumas questões que a gente tem que aprofundar. Tem que aprofundar e aprofundar muito. E aí não é uma questão também, e aqui vale a pena discutir 2 coisas, por exemplo. Eu recebi uma crítica forte de um companheiro que eu respeito muito, que eu gosto muito, que me disse, porra, esse debate, ele não falou que é meu, mas a coordenação teórica até este momento era minha. Daqui para frente, não sei. Mas até agora era minha. Então, eu assumo essa responsabilidade. Porra, vocês são contra fazer submarino nuclear? Tá bom. Quanto tempo nós vamos fazer submarino? Qual que vai ser o benefício que nós vamos ter? Nós vamos aprender uma série de tecnologias. Mas a caixa preta. Vamos lá. Outro dia bateram palma. Viva a engenharia nacional, porque conseguimos montar o GRIP. Nós montamos. Nós não projetamos, nós não construímos, e se eles resolverem, se quem nos fornece tecnologia resolver que nós temos que ficar com eles no chão, eles vão ficar. Queiram ou não queiram. Aí eu digo, de fato, a gente não faz o motor. Tá bom, um motor ainda, se a gente tiver um tubo, depois a gente consegue construir um tubo e fazer. Mas não ter tecnologia, a tecnologia empregada nos semicondutores, na inteligência da informação, nas IAs,
Isso nos coloca no chão. É isso que nós temos que adquirir. O nosso desenvolvimento tem que pensar nisso, para trazer o quê? O bem-estar do povo brasileiro. E como tabela, isso se propaga para a questão militar. Se propaga para, não dela para cá. Então, foi a primeira crítica. Eu até respondi para esse companheiro dizendo para mim, é uma questão de estratégia. A minha estratégia é manter um país forte, desenvolvido para o povo brasileiro, é uma das partes que a esquerda defende, que o povo tenha um estado de bem-estar social, que não haja tanta divisão de classes, que não haja tantos privilégios, mas que haja um bem-estar social muito maior. É isso que a gente tem uma estratégia que a gente vai para isso. Em termos táticos, eu vou discutir defesa. Alguns acham que basta eu pegar, botar, e isso, gente da esquerda, tem muita gente da esquerda defendendo isso, que basta botar mais alguns bi na conta da defesa, para sair comprando bens produzidos pela OTAN, que aí nós vamos ficar fortes. Aí não vamos passar mais aquela vergonha. Você lembra daquela vergonha? E quando o Collor não, aquele idiota lá do Bolsonaro, mandou passar, fazer um desfile militar na frente do palácio, e passava lá aqueles tanquezinhos de guerra da Segunda Guerra, lá, tudo fumando para todo lado. Ou seja, nós não temos capacidade para enfrentar um país estrangeiro. Não temos. Não temos. E não teremos a curto prazo. Desta forma. Pensar que nós vamos pegar o nosso canhãozinho, antes de fazer isso, já levou. Né? Basta dizer que o Irã localizou um piloto americano que estava escondido no meio de uma montanha, num cânion lá no Irã, pela batida do coração dele. Eles têm tecnologia muito mais poderosa que a gente. Nós estamos anos-luz deles. Então, não é por aí. Nem é com 35 Gripen, 35 ou 36, não sei quantos são, que nós vamos conseguir combater uma força aérea que, por exemplo, só no caso, para resgatar esse piloto, tinha 150 F-16 no ar. Com 35 Gripen, você consegue? E ainda Gripen que você não tem tecnologia, e que por um comando simples que vem pela rede do Elon Musk, você é capaz de pegar, deixá-los todos parados no hangar? Ah, mas eu sei fazer. Sabe fazer, sabe montar, apertar parafuso A, apertar parafuso B, parafuso 3, o 4, sabe ler uma planta, sabe? Mas a raiz, o que está por dentro disso, você não sabe. Não sabe. Então, é muito importante a gente começar a discutir essa questão. E começar a ver onde a gente vai empregar recursos para a gente garantir a soberania desse país. Muitas vezes o recurso óbvio é completamente contrário e de pouca eficácia. Infelizmente, nós condenamos o nosso país a um atraso tecnológico enorme. Enorme. E nós fizemos questão de manter isto. Por quê? Porque, para nós achávamos que era o suficiente manter militares no quartel, batendo continência e aprendendo cada vez mais a reprimir o povo interno, as tendências internas, para garantir o quê? Os interesses dos externos. Foi isso que nós fizemos a vida toda. Ou não foi isso a Revolução de 64? Quando as Forças Armadas atuaram para agredir os patriotas brasileiros que queriam outro país, queriam rediscutir esse país. Hoje nem isso mais faz. Hoje nós até falamos algumas coisas, algumas frases que eu acho que são fundamentais, mas que a gente tem que refletir sobre elas. Por exemplo, é muito comum nós principalmente os engenheiros, colocar uma frase que foi do nosso grande amigo Bogossian, do Rio de Janeiro, e ele tem toda a razão na colocação da frase,
mas eu acho que ele falha em alguns pontos, ela precisa ser ampliada. Que não há desenvolvimento sem engenharia, eu concordo. Porque para nós termos desenvolvimento, primeiro, nós temos que ter engajamento do povo. Primeiro, acima de tudo. E temos que ter um projeto de país muito claro. Desenvolvido por quem? Pelo povo brasileiro. Ou seja, nós vamos desenvolver para atender a necessidade do povo brasileiro, para o futuro do povo brasileiro, para o futuro desse país. Depois, nós somos da ciência. Nós somos da ciência. Nós vamos ter tecnologia. Nós vamos ter educação. Nós vamos ter saúde. Nós vamos ter um monte de coisas. E um dos pontos que nós vamos ter é a capacidade da engenharia de nos ajudar a construir os nossos projetos. Sejam projetos de infraestrutura, projetos de saúde, projetos de educação, projetos de industrialização e tudo mais. Nós precisamos da engenharia. Mas quem me acompanha sabe que eu não sou daqueles que diz que sem engenharia você não faz mais coisa nenhuma. Não. A engenharia é importante e estará junto com a gente, junto com os outros saberes que estão na sociedade. Os anseios do povo, e com um projeto de país. Acho que isso é fundamental. Acho que sem desenvolvimento não tem engenharia, de fato. Você fica no reme-reme, porque você não está procurando o seu desenvolvimento, você não vai retocar e tudo mais. Mas nós temos que olhar. Para que a gente tenha desenvolvimento, precisa de muito mais do que só engenharia. Porque, primeiro, porque a engenharia tem que estar subordinada aos interesses da nação, aos projetos da nação, aos projetos de país que nós queremos. E não, vamos construir uma Belo Monte da vida, porque eu estou com mão de obra parada e eu preciso dar continuidade aqui para a minha produção e manter a minha construtora funcionando. E vou ter benefícios, vou ter, lógico, mas todos os aspectos foram considerados para fazer. E depois de construída, a gente fica lutando para ver se o fio d'água consegue supri-la ou não. Sei lá, tem uma série de coisas que estão envolvidas. Será que era prioridade? Será que não era prioridade? Talvez seja prioridade para alguns setores, mas foi prioridade para o povo brasileiro. Então, são questões que a gente tem que começar a enfrentar de frente. De frente. E a questão da defesa é um deles. A outra crítica que eu recebi outro dia, foi de que eu defendo o protagonismo da engenharia. Como é que você defende o protagonismo da engenharia? Você faz um discurso sobre defesa e você só coloca a cadeia. Seguindo esta lógica que eu acabei de colocar. Eu quero primeiro definir o que a sociedade almeja para esse país. Em segundo lugar, eu quero que a engenharia, que a educação, e todos os setores importantes dessa sociedade tenham participação na construção desse projeto. Eu não quero ver advogado falando por engenheiro. Mas eu também não quero engenheiro falando por advogado, por educador, por uma série de outros. Porque nós não temos essa capacidade, nem fomos formados para isso. Aliás, a formação na engenharia tem discutido há muito tempo. Ela está cada dia pior. Agora, ainda com 50% de aula presencial, 50%, para atender os interesses das empresas particulares, nós estamos formando o quê? Que tipo de engenheiro estamos formando? Que capacidade nós temos? Sei que muitos da nossa audiência é formada por engenheiros. Muitos vão virar a cara para mim, concordo. Mas está na hora de tocar esses assuntos. De tocar esses assuntos. Né? Quando nós fazemos uma análise, principalmente num canal como o Arte Agora, que é um canal amplo, que deve estar aberto a todos os saberes e a todas as contribuições para a sociedade, é importante que a gente tenha essa visão. Mas eu dei esse preâmbulo para a gente discutir algumas questões.
Então, qual que foi o objetivo, os objetivos dos mutirões que nós criamos? Mutirões, ou seminários, ou reuniões, do jeito que vocês quiserem chamar, desse programa da defesa. Né? E eu vou ler esse documento aqui, fui eu que criei, para que vocês avaliem. E se não viram ainda o programa 1 e o programa 2 do, do canal Arte Agora, discutindo defesa, que vão lá e vejam. O debate é muito rico. E ninguém melhor do que gente que estuda a defesa, não sobre o aspecto militarista, trazer fatos novos para esse debate. No mínimo é isso. Eu já acho que trouxe não, muito mais que fatos novos. Trouxe um novo olhar para o problema. Apesar de que muita gente acha que não. Eu tenho recebido críticas, e confesso, me deixam triste. Porque o meu sonho é de construir um país mais democrático, mais soberano, mais socialmente justo, mais igualitário e mais desenvolvido tecnologicamente. Talvez tenha mais outras coisas que eu ainda sonho. Se eu for fazer uma lista, vai. Mas eu escolhi fixar nesse sim. Então, companheiro, eu vou ler esse artigo aqui que eu escrevi há uns 2 dias atrás, logo depois da terça-feira, onde eu tinha terminado de assistir o programa 2 da questão do programa que a gente chama Construção da Soberania. E a construção da soberania ele vai além da questão de defesa. Mas nesse ponto nós estamos fixados no defesa. E naquele momento, eu estava propondo uma ampliação do programa para 7 programas. Eu não sei hoje se eu devo seguir os 7 programas, ou se eu deveria encerrá-lo no terceiro e deixar as coisas corrigidas. Porque nem tudo que a gente quer na vida, a gente sonha na vida, a gente visualiza como importante, é visto pelos outros também. Talvez tenha que ter um processo de amadurecimento para a coisa evoluir. Tá? Mas as contribuições, eu devo agradecer muito aos companheiros que nos ajudaram muito a construir esses programas. Muito. Devo agradecer muito. Mas vamos lá. Quais são os objetivos dos mutirões? Eu chamo de mutirões porque esse programa, também devo dizer, ele tinha nascido para integrar uma série que se chama Conferência da Soberania. Mas por uma série de divergências, talvez por uma questão menos imediatista da minha parte, que acho que as questões têm que ser amadurecidas, desenvolvidas, discutidas, e não só se montar uma mesa com 6, 7 pessoas e ficar lá discutindo. Um aqui, um lá, outro lá. Não, acho que não. Eu acho que as questões têm que ser aprofundadas, têm que ser discutidas. E eu acho que esse papel não será na primeira, na segunda mesa. Então, os mutirões construindo a soberania, promovidos pelo canal Arte Agora, têm como objetivo central romper o isolamento do debate sobre defesa nacional, retirando de um enclave militar e trazendo para o selo da sociedade civil. Eu faço questão de chamar a atenção nisso, porque uma das críticas que eu tive, cadê os militares que estão participando? Eu não quero isso aqui. Eles estão aí todo dia falando para a imprensa, para o diabo. Quero que a sociedade civil discuta isso. E talvez aí seja a diferença de posicionamento e que talvez me faça questionar hoje se eu devo seguir em frente ou não. Se eu devo encerrar no terceiro programa ou se eu devo ir até o 7º. Talvez esteja aí o grande dilema. Os objetivos fundamentais são democratizar o conhecimento, integrar a academia, a engenharia pública e a experiência política na formulação de uma estratégia de país. Isso é fundamental. Ou seja, integrar a academia, a engenharia pública e a experiência política na formulação de uma estratégia de país. Soberania como autodeterminação. Tratar a soberania não apenas como proteção de fronteiras,
mas como capacidade de um povo decidir seu próprio destino, sem interferências externas, combatendo a fome, a desindustrialização e a dependência tecnológica. Vou repetir de novo, para que fique claro esse segundo objetivo. Soberania como autodeterminação. Tratar a soberania não apenas como proteção de fronteira, mas como a capacidade de um povo decidir seu próprio destino, sem interferências externas, combatendo a fome, a desindustrialização e a dependência tecnológica. Então, já primeiro foi democratizar o conhecimento. Segundo, soberania como autodeterminação. E o terceiro, subsídios a políticas públicas. Gerar diretrizes concretas que possam orientar o poder político eleito na reforma das instituições militares no desenvolvimento industrial autônomo. Então, subsídio a políticas públicas. Gerar diretrizes concretas que possam orientar o poder público eleito, poder político eleito, na reforma das instituições militares e no desenvolvimento industrial autônomo. Isso é fundamental. Esses eram os 3 grandes objetivos. Com o eixo tecnológico contra a dependência e o luxo inútil. E aí é que vem uma parte das críticas que eu relatei para vocês. Desculpa, a garganta amarra, né? Então, vamos lá. Inversão do fluxo de inovação, spinning. O desenvolvimento é a partir das universidades e da indústria civil. É a engenharia nacional que deve alimentar a defesa, e não o contrário. O mito do transbordamento militar para o civil não se aplica em países periféricos. Essa discussão não foi muito no primeiro e no segundo item que a gente fez. Crítica à super sofisticação ineficiente. Rejeição à compra de sistemas enfeitados e caros, padrão OTAN. Equipamentos que o Brasil não domina tecnologicamente são vulneráveis a embargos e tornam o país refém de fornecedores estrangeiros. Exemplo, componentes críticos do KC-390, que é um grande avião que nós produzimos, que nós desenvolvemos, que nós temos orgulho de vender para o mundo todo, mas que nós somos reféns dos fornecedores estrangeiros para operar. Mesma coisa o Gripen. Mesma coisa o sistema de mira sei lá, de algum tanque de guerra. Se eu não dependo da tecnologia estrangeira, e se essa tecnologia é de um país que hoje em dia ninguém mais tem segurança e ninguém mais tem aliados, porque eu não defendo que você saia da submissão ao imperialismo americano para ir para o imperialismo chinês, ou para o imperialismo russo, ou para o imperialismo da Europa, sei lá. Eu não defendo isso. Eu defendo a autodeterminação dos povos. Para isso, para ter poder de autodeterminação, é importante que você tenha capacidade de criar produtos que sejam úteis à sociedade e que marginalmente sirvam também à indústria militar. Doutrina da eficiência operacional. Priorizar tecnologia de alto impacto e baixo custo. Por exemplo, drones, inteligência artificial, mísseis táticos, onde a estratégia de defesa brasileira prevaleça sobre a estética tecnológica estrangeira. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, a estratégia de defesa brasileira ela tem que prevalecer sobre a estética tecnológica estrangeira. Não é porque outros países têm submarinos nucleares que eu tenho que ter também. Talvez eu esteja desviando recursos importantes para a sociedade brasileira, para o desenvolvimento da sociedade brasileira, em um projeto que pode não trazer os melhores resultados a curto prazo ou a médio prazo. Então, nós temos que começar a pensar Brasil de uma forma diferente. Uma forma diferente. Eixo institucional dos programas. A defesa sob o comando da democracia. Isso é fundamental. Subordinação real ao poder civil. O Ministério da Defesa deve ser ocupado por uma burocracia civil qualificada. O controle do orçamento e da doutrina deve estar nas mãos de representantes eleitos e especialistas civis.
que é fundamental. O Ministério da Defesa hoje está na mão do civil, tá? Mão civil que é puxa-saco, que não tem capacidade de enfrentar os militares, dizer para eles assim, abre esses arquivos que vocês estão escondidos aí da ditadura militar e mostra para o povo. Não tem peito para isso. Ou, eu quero que desenvolva tal situação, eu quero que faça tal coisa. Não faz. Ele vai lá ouvir, ele é um bom ouvidor. O ministro da Defesa é um bom ouvidor do que dizem os militares, para vir aqui para o governo brasileiro pressionar para que o governo eleito do presidente da República, que teoricamente seria o chefe máximo da instituição, para dizer para ele o que ele deve fazer, e não o contrário. A reforma do ensino militar, fim do isolamento das academias militares. É urgente superar a mentalidade da Guerra Fria. É a visão do cidadão brasileiro como inimigo interno. É urgente isso. Nós não somos os inimigos internos. Nós estamos querendo construir um país. O ensino militar deve ser integrado à realidade e aos valores democráticos da nação. Racionalização de custos. Revisão da estrutura orçamentária que consome a maior parte dos recursos com pensões e salários, liberando verbas para investimento real em ciência e tecnologia. Fundamental. Porque lá se montou um enclave. Tanto lá no poder militar como no poder judiciário também. Esses subsídios a mais ajudam a construir uma situação completamente esdrúxula. O grande dilema estratégico para o debate ao vivo. Dentro da lógica, isso estou chamando. O eixo estratégico e geopolítico, primeiro. Poder de dissuasão regional. O Brasil deve liderar uma articulação sul-americana na defesa para desestimular intervenções externas e proteger o continente como zona de paz. Proteção de ativos estratégicos. Foco total na guarda da Amazônia, das águas territoriais, do pré-sal e de minerais críticos às terras raras. Está aí, está colocado o eixo estratégico geopolítico. Então, os dois, poder de dissuasão regional e a proteção de ativos estratégicos. O grande dilema, um debate ao vivo. Dentro da lógica de evitar a supersofisticação beneficente, o seminário levanta uma questão provocadora que deve nortear a mesa 3 e os debates da política não exclusiva. O Brasil deve insistir no projeto de submarino nuclear, um projeto de imenso prestígio, alto custo e longa dependência tecnológica, ou deve redirecionar esses bilhões de reais para o desenvolvimento de uma massa crítica de tecnologia defensiva de uso dual, tipo drones de massa e soberania digital? Está aí, a questão está colocada. É uma questão tática. Temos que discutir isso aí. Conclusão. Estamos no estágio de transição para a mesa 3. Vão participar o Genuíno, Roberto Amaral e o Guilherme Estrela. 3 pessoas que eu respeito absolutamente. O diagnóstico está pronto. A defesa brasileira precisa ser descolonizada, desmilitarizada na sua gestão e reindustrializada na sua base. A Carta da Soberania é um instrumento para que o Brasil deixe de ser um comprador de armas e passe a ser um detentor de soluções estratégicas. Com isso, eu termino esse primeiro bloco e defendo o modelo que nós construímos para o grande debate sobre defesa. Eu acho que é um grande momento em que nós estamos querendo incluir não só dizer que isso é uma questão de X, de Y, de Z, é uma questão de todos nós. Para que a gente desenvolva um país, nós precisamos ter essa condição. O segundo ponto que eu vou discutir, relacionado a este, é o projeto oculto das elites brasileiras. É um artigo que foi feito pelo Davi Decache, está no Outras Palavras, no jornal,
que eu faço questão de lê-lo integralmente, porque eu não tenho a capacidade de escrever isso, apesar de eu pensar nisso. É diferente, você ser um formulador, um participante, e eu penso exatamente isso. E ele diz que o país segue sem perspectivas de futuro. Mas é enganoso culpar a cultura do curto prazo. Há séculos, o setor sabe manter-se à tona e enriquecer, enquanto a maioria fica estagnada. A partir de 2008, esse ardil tomou a forma de um programa regressivo claro. Ele colocou, tornou-se lugar comum afirmar que o Brasil sofre de curto prazismo. A ideia aparece em economias econômicas, debates políticos, editoriais, geralmente associada à incapacidade do país de formular projetos estruturais de longo prazo. Vejam bem a questão do raciocínio do companheiro aqui, jornalista. Esse diagnóstico não é destituído de fundamento. Ele capta um traço visível da experiência política brasileira. A fragmentação das políticas públicas, a instabilidade institucional e a dificuldade de sustentar agendas estruturais voltadas à maioria da população, e superação da posição periférica do país, na divisão internacional do trabalho. Seu limite está em permanecer no plano da manifestação. Vejam que muitos desses assuntos aqui a gente tem discutido nesses programas. Como é essa divisão internacional do trabalho, agendas estruturais voltadas para a maioria da população, vamos falar nisso, inclusive na defesa e tal. Quando observamos a formação econômica e social brasileira sob a lente do conflito entre classes na especificidade de um país periférico, percebe-se que o que aparece como curto prazismo é, na realidade, aqui, eu acho fundamental entender o que diz o articulista. Ele diz, nós estamos fazendo uma série de coisas pequenas, tá? Pequenas, periféricas, que estão trabalhando na volta, mas que existe um projeto principal, que é o projeto que as classes dominantes gostam ou não gostam. Se não gostam, elas derrubam. Se elas gostam ou se elas suportam em um determinado momento, está tudo certo. Então, quando eu digo para vocês que este ano é o ano de discutir que o Brasil nós queremos, não de discutir só nomes, eu estou falando sério com vocês. Nós estamos trabalhando dentro de diretrizes, nós estamos pensando em nomes para não ter que enfrentar o real. É o que nós queremos desse país para o futuro. Que país as nossas novas gerações merecem? As nossas futuras gerações merecem. Chamando a atenção de vocês para pensar nisso. E vou continuar lendo o artigo, porque o artigo está muito bem construído. No cotidiano da maioria dos brasileiros, o Estado aparece como gestor de urgência. A política social assume a forma de programas focalizados, transitórios e permanentemente condicionados à conjuntura fiscal e eleitoral. Não é isso que a gente tem visto? Direitos são implementados de maneira parcial, sujeito a contingenciamentos e revisões constantes. Essa dinâmica produz a sensação de improviso permanente e alimenta a percepção de que o país é incapaz de planejar o futuro. Se o improviso é visível para todos, o que ninguém pode ver, porque simplesmente não existe, é sequer um esboço de projeto consistente de transformação estrutural. É isso que eu estou falando. Não há qualquer horizonte de mudança na distribuição da renda, na universalização dos direitos e serviços públicos ou no reposicionamento do Brasil na divisão internacional do trabalho. Permanece intocado o padrão centro-periferia que organiza a economia nacional, sustentado por frações dominantes vinculadas ao complexo primário exportador e ao capital rentista. Por aqui. Permanece intocado, lendo, o padrão centro-periferia que organiza a economia nacional, sustentado por frações dominantes vinculadas ao complexo primário exportador e ao capital rentista, em cada fase histórica.
Essa dinâmica possui raízes profundas na própria formação econômica do país. O Brasil não foi estruturado como um país com um espaço vazio à espera de um projeto nacional, como supõem os mais otimistas, que ainda aguardam a emergência de uma burguesia nacional redentora. Veja a profundidade do raciocínio. O Brasil não foi estruturado como um espaço vazio à espera de um projeto nacional, como supõem os mais otimistas, que ainda aguardam a emergência de uma burguesia nacional redentora. Foi organizado desde a origem para cumprir funções específicas na expansão do capitalismo mundial. Sua inserção como economia primária exportadora, dependente de tecnologia, créditos e mercados externos, longe de resultar de improviso histórico, expressa uma forma particular de planejamento subordinado, internalizado e continuamente reproduzido por suas classes dominantes. Mesmo quando o Brasil avançou em um projeto mais estrutural de industrialização, esse processo foi rapidamente incorporado a um padrão de modernização conservadora, consolidado após o golpe de 64, e a instalação da ditadura civil-militar, que reorganizou o Estado como um instrumento de repressão à classe trabalhadora. Veja como tem relação com o que nós estamos. Veja que o nosso programa hoje está denso, porque ele está discutindo fatos importantes. Então, vou repetir essa frase. Mesmo quando o país avançou em um projeto mais estrutural de industrialização, esse processo foi rapidamente incorporado a um padrão de modernização conservadora, consolidado após o golpe de 64, e a instalação da ditadura civil-militar, que reorganizou o Estado como instrumento de repressão à classe trabalhadora, que não foi nada mais que isso. Se de um lado havia um projeto coordenado de industrialização, de outro persistiu o arroz salarial, a precariedade dos serviços públicos, a manutenção das desigualdades sociais e regionais e o poder das velhas oligarquias associadas ao imperialismo. Nós retornamos, que nesse percurso, após muitos anos de luta trabalhista, a Constituição de 88 representou uma inflexão importante ao projetar um amplo sistema de direitos sociais e estabeleceu o princípio da universalização das políticas públicas. A criação do Sistema Único de Saúde, a reorganização da Seguridade Social, a institucionalização de políticas públicas universais nas áreas de assistência, educação e proteção do trabalho, a vinculação constitucional de recursos para políticas sociais, a ampliação dos mecanismos de participação social e a consagração de princípios de desenvolvimento nacional e de função social da sociedade expressaram a tentativa de aproximar o país de uma forma periférica e tardia ao welfare state. Ao mesmo tempo, porém, esse horizonte passou rapidamente a ser enquadrado por severas restrições macroeconômicas. No final dos anos 80 e ao longo das décadas de 90, consolidou-se um regime marcado pela liberalização financeira e comercial, pela austeridade fiscal e monetária e pela retração do papel produtivo do Estado, reconfigurando como organização de amplos processos de privatização em meio a uma crescente especialização primária exportadora da economia. Entenderam a importância desse raciocínio? Trata-se, em última instância, da afirmação de um projeto de classes dominantes, articulado à reorganização neoliberal do capitalismo e subordinado às hierarquias da economia mundial, no qual a austeridade operava como mecanismo de precarização dos serviços públicos e da legitimação das privatizações. O resultado foi a progressiva limitação das bases materiais de sustentação do projeto social esboçado na Constituição. Estabeleceu-se assim uma convivência tensa e subordinada entre uma arquitetura constitucional orientada à universalização de direitos e um regime macroeconômico neoliberal que restringe sistematicamente sua realização. Dando continuidade. Durante a primeira década desse século, o projeto de inserção subordinada do Brasil na divisão internacional do trabalho, embora amplamente dominante, conviveu com uma espécie de ensaio social desenvolvimentista, de baixa intensidade, que operou nos marcos institucionais abertos pela Constituição de 88, precisamente porque não colocava em questão o núcleo estrutural do projeto liberal.
Olha, vou pensando. Olha cada detalhe que está sendo colocado. A conjuntura externa favorável, o dinamismo do mercado interno permitiram alguma margem de acomodação social, abrindo espaço para concessões distributivas como a valorização real do salário mínimo, a expansão das universidades públicas, a ampliação das políticas de transferência de renda, o aumento da formalização do emprego, né? E a retomada do investimento público, especialmente em infraestrutura e no financiamento público ao investimento produtivo. Ainda assim, tratava-se de uma acomodação limitada que produziu avanços sociais relevantes sem alterar os fundamentos do padrão dependente de acumulação. Essa última frase é fundamental. Tratava-se de uma acomodação limitada que produziu avanços sociais relevantes sem alterar os fundamentos do padrão dependente de acumulação. Esse arranjo começou a se esgotar ao longo da década de 2010. Mesmo as concessões limitadas realizadas no período anterior passaram a gerar fricções crescentes no interior do padrão de acumulação. De um lado, a crise internacional iniciada em 2008 aprofundava suas consequências no seio do capitalismo. A desaceleração do crescimento e a compressão das taxas de lucro intensificaram a pressão das grandes corporações e do capital financeiro por novos espaços de valorização. Neste contexto, economias periféricas como a brasileira passaram a se tornar cada vez mais atrativos para o capital das potências imperialistas, sendo vistas como territórios privilegiados para a reabertura de oportunidades de acumulação e recomposição das taxas de lucro, seja pela ampliação da exploração dos recursos naturais, seja pela apropriação dos ativos estratégicos por meio das privatizações, liberalização econômica e desorganização da capacidade produtiva nacional. Observe a profundidade desse parágrafo. Observe. E reflitam. Agora, tira aquilo que eu falo de pensar em nomes, mas pensar em Brasil. Pensar em Brasil. Neste contexto, olha lá, vê se ele está correto ou não. Nesse contexto, economias periféricas como a brasileira passaram a se tornar cada vez mais atrativas para o capital das potências imperialistas. Leiam o jornal da semana passada, retrasada. Reflitam. Leiam as fake news que são publicadas todo dia, vai que por aí, por esses jornaléticos da vida. Ou leiam os instrumentos sérios. Reflitam. É isso que eu estou chamando você. É uma reflexão. Né? Então, nesse contexto, economias periféricas como o Brasil passaram a se tornar cada vez mais atrativas para o capital das potências imperialistas, sendo vistas como territórios privilegiados para a reabertura de oportunidades de acumulação e recomposição de taxas de lucro, seja pela ampliação da exploração dos recursos naturais, seja pela apropriação de ativos estratégicos por meio de privatizações, liberação econômica e desorganização das capacidades produtivas nacionais. Não é isso que nós estamos vendo acontecer? E que nós vamos acontecer no Bolsonaro, que nós vimos que continua acontecendo no ciclo atual, que nós recompusemos uma série de questões, temos uma série de avanços, mas nós continuamos nesse processo de destruição. Por outro lado, a redução do desemprego, a elevação da renda do trabalho e o fortalecimento do poder de barganha da classe trabalhadora intensificam os conflitos distributivos. A melhoria das condições do mercado de trabalho ampliava o poder social do trabalho e tensionava as margens da rentabilidade do capital. Diante desse cenário, frações dominantes da burguesia doméstica passaram a pressionar pela recomposição das taxas de lucro e pela restauração da disciplina sobre o trabalho, tendo a austeridade fiscal e o ajuste do gasto social como instrumentos centrais dessa ofensiva. O espaço político-econômico para a conexão, por mínimas que fossem, da classe trabalhadora, começou a se fechar rapidamente. E não foi isso que aconteceu no golpe de 16? Frações dominantes do capital passaram a se mobilizar cada vez mais, de maneira mais agressiva, pela reversão daquele ciclo, exigindo a recomposição das taxas de lucro e a restauração da disciplina sobre o trabalho e uma profunda reconfiguração do Estado em favor da acumulação privada, sem freios. Falei alguma coisa errada aqui? Não é isso que nós vamos todo dia?
achando dos jornais, olha lá, para você não perceber que é só disso que nós falamos todos os dias. Não estamos discutindo o Brasil, o futuro do Brasil, o futuro do povo brasileiro, nada disso. Nós estamos discutindo como é que nós vamos recompor taxa de lucro de empresário ou de rentista. É isso. Essa é a pauta dominante do Congresso, essa é a pauta dominante do Executivo, essa é a pauta dominante do Judiciário. Ou é alguma coisa diferente? A partir de 2015, o conflito se deslocou para um novo patamar. A tentativa do governo Dilma de recompor a confiança das frações dominantes por meio de um ajuste ortodoxo revelou-se rapidamente insuficiente. Vocês devem se lembrar bem que a Dilma ganhou em 2014, até com o projeto que se discutia, até falando, agora nós vamos lançar. Primeira coisa que ela fez foi botar o Levi no Ministério da Fazenda. Então, acabou o projeto. Acabou o projeto. Que era isso. Promover um ajuste ortodoxo. Aí veio o golpe. Para amplos setores do capital, já não se tratava de corrigir rumos ou administrar a conjuntura dentro dos marcos existentes. O que estava em jogo era a remoção dos limites institucionais que ainda restringiam a plena realização do seu projeto, especialmente aqueles inscritos na Constituição de 88 e sua arquitetura de direitos sociais. Nada que pudesse obstruir esse movimento seria tolerado, nem a democracia. Nada que pudesse obstruir esse movimento seria tolerado, nem a democracia. É nesse momento que ganha centralidade o documento Uma Ponte para o Futuro, apresentado em 2015 pelo PMDB, como plataforma programática das classes dominantes para a organização da economia brasileira, da política econômica brasileira. O texto defendia a consolidação de um regime de austeridade fiscal radical e permanente, a desvinculação constitucional de receitas orçamentárias, a revisão de mecanismos de inequitação de gasto público, a ampliação das privatizações e concessões. E é isso que é válido até hoje, viu? Pensem bem, mas é isso que é válido, é a ponte para o futuro. Segundo a burguesia e segundo o capital estrangeiro, segundo o imperialismo, essa é a pauta, um projeto de longo prazo. E nós estamos só discutindo como é que nós vamos nos adaptar a ele. Não. Eu acho que nós vamos discutir é como reverter esse processo. Nós temos que pensar num Brasil de futuro, na minha opinião. Tratava-se, então vamos continuar, de uma ofensiva destinada a remover qualquer limite institucional ainda preservado pela Constituição de 88, a expansão do capital, liberando sua tendência a converter em mercadoria tudo o que se encontra pela frente, a submeter sem freios o trabalho e a natureza à lógica da valorização. Olha lá, submeter sem freios o trabalho e a natureza à lógica da valorização e a dissolver os remanescentes da soberania econômica nacional. Nos anos seguintes, essa agenda se materializou e uma série de contrarreformas estruturais. A extinção do teto de gastos por 20 anos, cuja lógica reapareceu no atual regime fiscal. A contrarreforma trabalhista, que desmontou o mecanismo de produção do trabalho, e ninguém fala em retomá-los. As mudanças no sistema previdenciário que foram feitas e que prejudicaram tremendamente a população brasileira, que ampliaram o espaço para a previdência privada. A autonomia formal e, entre aspas, do Banco Central, a expansão dos programas de privatização, concessão e parcerias público-privadas. Consolidou-se assim um Estado simultaneamente austero no plano social e ativo na reorganização institucional e regulatória necessária à ampliação dos processos de desestatização. Longe do improviso ou curto prazismo, avança a pleno vapor um projeto de longo prazo para as elites. Enquanto a maioria não sabe se poderá se aposentar, se os jovens terão um emprego minimamente digno, ou, em muitos casos, se haverá comida na mesa da manhã. Eu termino a leitura desse artigo por aqui. E fiz a questão de ler integralmente desse artigo, que está aqui em outras palavras, tá? Vocês podem acessar livremente, ler e reler. É um importante instrumento de debate, porque é fundamental para todos nós entendermos
a política nua e crua, o que está acontecendo. Eu poderia estar aqui agora, nesse programa, discutindo com vocês, porque o Trump, porque não sei quem, porque o cara amarelou, não amarelou, não sei o quê. Mas é isso que nós temos que discutir no programa da política nua e crua? A política nua e crua é isso. É isso. É discutir essa questão. Na política, qual é o projeto oculto das elites brasileiras? Elas continuam. Pode pôr o governo se quiser. Nós temos que aprender a enfrentar isso aí. Nós temos que aprender a enfrentar essas questões. Da mesma maneira como nós estamos discutindo a defesa, eu gostaria de discutir também essa questão. Mas, para isso, a gente tem que sair de certos logos, ou de certas amarrações, ou de certas travas que nos impedem de seguir à frente no grande debate. Esse é um debate que interessa a toda a população brasileira, não se interessa só ao maioria. É o debate que nós deveríamos estar travando agora, em todos os nossos cursos, todas as nossas questões. Se eu estou participando das eleições do CONFEA, por exemplo, que é o Conselho Federal de Engenharia e Economia, eu tenho que estar discutindo. Que engenharia nós queremos? Essa engenharia, como é que ela está associada ao projeto de desenvolvimento brasileiro? E que projeto é esse de desenvolvimento brasileiro que nós estamos trabalhando? É o que nós vamos criar? Ou o que o povo brasileiro vai criar? Nós temos que ter essa visão clara. Se eu estou participando da discussão do próximo governo do Brasil, eu tenho que estar discutindo isso. E todas as questões estão nesse ambiente. E nós não podemos estar fora disso. Sei que o Trump é amarela, mas que pressiona e tem força para pressionar. Sei que nós temos uma série de amarrações, uma série de organizações, e que nossas organizações e a nossa capacidade de pensar o futuro desse país, que nós já tivemos no passado, nós não temos mais. Hoje nós pensamos dentro de uma racionalidade do permitido. O que é permitido para nós? E é isso que nós fazemos. Essa é a política nua crua que nós temos que discutir e que sair fora desses ditames que têm sido impostos a todos nós. E com isso, a gente termina mais um programa, A Política Nua e Crua. Espero que ele traga a reflexão necessária para todos nós. Até a próxima semana, se vocês assim o desejarem. Um grande abraço. Tchau para todos.